Um fato incrível sobre o Carolina Reaper. O Carolina Reaper, criado por Ed Curry na Pucker Butt Pepper Company, na Carolina do Sul, detém o recorde de pimenta mais picante do mundo. Essa pequena maravilha vermelha é poderosa, alcançando impressionantes 2,2 milhões de unidades de calor Scoville, ou mais. Para comparação, os jalapenos ficam confortavelmente entre 2.500 e 8.000 unidades Scoville, o que torna o Reaper 250 vezes mais picante. Curioso sobre como Ed Curry conseguiu criar algo tão ardente? Foi através de um cruzamento especializado. Ele cruzou uma pimenta naga paquistanesa com uma Habanero Red Savina. O ingrediente secreto por trás desse calor intenso é a capsaicina, o composto responsável por ativar os receptores de dor e proporcionar aquele sabor ardente inesquecível. Curiosamente, mesmo com seu calor feroz, o Carolina Reaper também tem um sabor doce e frutado, atraindo chefes aventureiros e amantes de molhos picantes. Então, se você decidir cozinhar com um Carolina Reaper, prepare-se para uma experiência como nenhuma outra. Você consegue suportar o calor? Vamos revelar a verdade sobre nosso hino nacional. Muitos acreditam que The Star Spangled Banner sempre foi nosso hino, mas isso não é verdade. Ele foi oficialmente adotado em 1931, e antes disso, outras melodias como My Country, 'Tis of Thee e Hail Columbia eram tocadas em eventos patrióticos. Curiosamente, as palavras do nosso hino vêm de um poema escrito por Francis Scott Key durante a Guerra de 1812. Levou muito tempo, mais de 100 anos, até que o Congresso o declarasse oficialmente como hino nacional. Essa história mostra que nossa identidade nacional pode mudar com o tempo, refletindo o espírito da nação. Não é interessante como nossas tradições evoluem e se transformam? Você consegue imaginar que no Canadá correm enormes rios? Os territórios do norte do Canadá, especialmente o Yukon e os territórios do noroeste, abrigam alguns dos maiores e mais belos rios do país. Esses rios, como o poderoso rio Mackenzie, se estendem por muitos quilômetros, cortando paisagens deslumbrantes com montanhas imponentes, florestas verdes e uma vida selvagem incrível. O rio Mackenzie é o mais longo do Canadá, serpenteando por mais de 4.000 quilômetros no coração dos territórios do noroeste. Explorar essas fascinantes vias navegáveis oferece aventuras emocionantes para remadores e pescadores, tornando-as locais populares para os amantes de atividades ao ar livre. Imagine deslizar pelas águas calmas, cercado pela beleza da natureza intocada. Esses rios não apenas oferecem oportunidades excepcionais para lazer, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas do norte, sustentando diversas espécies de peixes e aves. Então, você já planejou sua aventura no norte? Difícil de acreditar, mas sua pele está sempre mudando. Você sabia que toda a superfície da sua pele se renova aproximadamente uma vez por mês? Esse processo incrível significa que ao longo da vida, você terá cerca de 1.000 camadas diferentes de pele. A camada externa, conhecida como epiderme, é onde essa transformação acontece. Todos os dias, pequenas células da pele morrem e são eliminadas, abrindo espaço para novas células. Essa renovação constante ajuda a proteger seu corpo de ameaças externas, como bactérias e poluição, além de manter sua pele fresca. É surpreendente pensar que sua pele está sempre trabalhando para se regenerar e se manter saudável. Com o passar dos anos, esse processo desacelera, o que pode levar à secura e outros problemas de pele. Portanto, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de quantas mudanças sua pele passou, não apenas na aparência, mas também através das inúmeras camadas que ela descartou ao longo da sua vida. Você sabia que a estação de trem em Mumbai é enorme? Este incrível ponto é uma das mais movimentadas do mundo, com impressionantes 3.000 trens passando por aqui todos os dias. Imagine quantos passageiros de 700.000 a 1 milhão entram e saem diariamente. Você verá trabalhadores apressados, famílias indo de férias e moradores locais pegando trens para uma rápida viagem pela cidade. A estação é um vibrante encontro de pessoas e histórias. Com sua arquitetura histórica e um fluxo constante de atividades, essa estação não é apenas um ponto de transporte, mas um espaço social vivo. Os viajantes podem saborear deliciosas comidas de rua, comprar produtos locais e sentir a cultura de Mumbai. Tudo isso no meio das plataformas movimentadas. Você já sentiu a emoção de visitar um lugar tão dinâmico? Você não vai acreditar no que é este alabastro.
O alabastro é uma incrível rocha branca e macia, composta de gesso, e tem uma longa história como material favorito dos artistas. Conhecido por sua textura suave e versatilidade, essa pedra tem sido usada ao longo dos séculos para criar esculturas impressionantes e artefatos elaborados. Imagine-se passeando por uma galeria antiga e vendo estátuas esculpidas em alabastro, cujas formas delicadas refletem a luz de maneira maravilhosa. Como é fácil de trabalhar, os artistas podem dar vida às suas ideias criativas, criando tanto figuras elegantes quanto elementos arquitetônicos ousados. O alabastro também aparece em várias cores, embora o branco clássico continue sendo o mais valorizado. Hoje, muitos artistas contemporâneos ainda escolhem o alabastro por sua beleza e facilidade de manuseio, adicionando um toque moderno a esse material atemporal. Você já se perguntou como uma pedra tão macia pode criar uma arte tão fascinante? Difícil de acreditar, mas os pretzels existem há 1000 anos. Esses lanches deliciosos têm uma história rica que remonta à Europa medieval. A lenda diz que um monge criativo, ao tentar usar a massa que sobrou, deu a ela uma forma única e torcida, que conhecemos hoje. Essa torção não é apenas para enfeitar. Ela simboliza as mãos unidas em oração, refletindo uma conexão espiritual com a criação. Avançando alguns séculos, os pretzel se entrelaçaram em várias culturas, tornando-se um lanche favorito em feiras, festivais e até eventos esportivos. Na Alemanha, eles são frequentemente servidos com mostarda, enquanto nos Issapapeier, os pretzels macios podem ser vistos com vendedores de rua. Então, da próxima vez que você saborear um pretzel, lembre-se de que está degustando um pedaço da história que encanta as pessoas há gerações. Não é incrível como a comida pode contar histórias tão ricas? No Alasca, existe uma lei surpreendente que proíbe a observação de alces do ar. Essa medida visa proteger esses magníficos animais das ameaças da caça aérea. Os alces são criaturas grandes e majestosas, desempenhando um papel importante no ecossistema, e suas populações precisam de proteção para prosperar. A lei incentiva o respeito, encorajando os amantes da natureza a observar esses gigantes pacíficos a uma distância segura no solo. Observar alces em seu habitat natural é uma experiência agradável, permitindo que as pessoas apreciem seu comportamento sem perturbá-los. Seja caminhando pela floresta ou desfrutando de uma vista pitoresca, encontrar alces pode ser mágico, tornando as paisagens do Alasca ainda mais impressionantes. Portanto, da próxima vez que você explorar a natureza, não se esqueça de olhar atentamente para esses animais incríveis, mas sempre mantendo uma distância segura. Você sabia que os sinos das igrejas tocam na véspera de Natal? No Reino Unido, os sinos das igrejas têm um papel especial nas celebrações de Natal, marcando o início da temporada festiva com seus sons belos. Tradicionalmente, o maior sino toca 1 hora antes da meia-noite, na véspera de Natal, criando uma atmosfera mágica. Quando o relógio marca a meia-noite, todos os sinos tocam juntos em uma harmonia alegre, celebrando o nascimento de Cristo. Essa tradição centenária não só destaca o significado religioso do Natal, mas também une as comunidades. As pessoas se reúnem, ouvem e desfrutam da atmosfera festiva, pois o doce som dos sinos cria uma sensação de unidade. Hoje, esses sinos continuam a tocar com um espírito de alegria e celebração, tornando o Natal verdadeiramente especial para todos. Você sabia que as ovelhas podem reconhecer rostos humanos? Um estudo surpreendente da Universidade de Cambridge mostrou que esses animais peludos têm habilidades impressionantes para reconhecer rostos. Os pesquisadores ensinaram as ovelhas a identificar rostos humanos em fotos, recompensando-as com petiscos gostosos quando conseguiam. É incrível, mas as ovelhas conseguiram reconhecer pessoas famosas, com uma precisão quase igual à dos humanos. No entanto, suas habilidades de reconhecimento diminuíram quando as imagens estavam inclinadas, o que mostra que, embora sejam inteligentes, elas têm suas limitações. Este estudo revela a inteligência surpreendente das ovelhas e desafia nossas ideias sobre os animais de fazenda. Também levanta questões sobre as habilidades cognitivas de outros animais. Outros animais podem ter habilidades ainda não reconhecidas? Os resultados obtidos abrem caminho para entender o comportamento social de diferentes espécies, e é interessante pensar no que futuras pesquisas podem revelar. Você pode se surpreender: a origem estilosa do laço para botão. O laço localizado na parte superior da lapela do paletó tem uma história interessante.
No início do século XIX, a moda masculina incluía paletós com golas altas, que podiam ser fechados para um visual mais formal. No entanto, com a chegada dos dias quentes, tornou-se popular deixar o botão de cima aberto. Isso não apenas trazia frescor, mas também permitia que as lapelas caíssem de forma mais natural, criando uma atmosfera mais descontraída. Mas e quanto a esse laço único? Ele não era apenas para enfeitar. No passado, tinha uma função prática. Os cavalheiros às vezes prendiam flores ali para melhorar sua aparência e adicionar um toque de cor ao traje. Então, da próxima vez que você ver esse laço, lembre-se de que não é apenas um elemento de moda, é uma homenagem ao estilo do passado. Acredite ou não, a árvore de lótus tem magia. Na mitologia antiga, acreditava-se que essa árvore incrível possuía propriedades mágicas. Segundo a lenda, se alguém comer seu fruto, esquecerá todas as suas preocupações e entrará em um estado de felicidade. Imagine como é bom mergulhar em uma vida sem preocupações, onde todas as dificuldades desaparecem com uma mordida. Essa ideia fascinante destaca como diferentes culturas usaram a natureza para explorar temas profundos, como memória, felicidade e fuga da realidade. A árvore de lótus e seus frutos simbolizam a atração pelo esquecimento dos problemas, um conceito que ainda é relevante hoje. Pense em quantas vezes sonhamos com uma pausa da realidade. Embora a ciência da memória e da felicidade seja complexa, histórias como a da árvore de lótus nos lembram das alegrias simples que buscamos na vida. Será que os milagres da natureza podem nos ensinar lições importantes sobre a felicidade? Você pode se surpreender. Picadas de formigas podem ser insuportáveis. A famosa formiga-bala, encontrada na América Central e do Sul, é conhecida por ter uma das picadas mais dolorosas do mundo. Aqueles que se atreveram a experimentar descrevem a sensação como se tivessem levado um tiro. A picada dessa formiga causa uma dor intensa que pode durar horas. Na escala de dor de picadas de insetos de Schmidt, ela recebe impressionantes 4.0 Plies, o que mostra sua intensidade. Ao contrário da rápida picada de uma peça de Lego, que geralmente provoca um grito de surpresa, a picada da formiga-bala é uma dor que aumenta lentamente, fazendo você se contorcer de desconforto e gritar de sofrimento por um bom tempo. Mas por que essas formigas têm picadas tão fortes? É um mecanismo de defesa que ajuda a afastar predadores e proteger sua colônia. Na próxima vez que você ouvir alguém gritar por causa de uma peça de Lego, lembre-se de que alguns seres, como a formiga-bala, causam uma dor muito mais intensa. Você consegue imaginar como é passar por uma picada tão dolorosa. Você já se perguntou por que bananas são consideradas frutas? Pode parecer surpreendente, mas morangos não são considerados verdadeiras frutas, mesmo tendo esse nome. Na botânica, uma fruta tem características específicas, como sementes dentro dela. As bananas se encaixam perfeitamente nessa definição, pois suas pequenas sementes estão na polpa macia do fruto. Por outro lado, os morangos quebram essa regra, já que as sementes ficam do lado de fora. Imagine morder um morango e ver essas pequenas sementes. Elas se chamam achenas, e cada uma contém uma semente. Pepinos também são classificados como frutas, pois também têm sementes dentro. Isso mostra como as classificações botânicas podem ser muito diferentes da nossa compreensão cotidiana. Então, da próxima vez que você saborear uma banana ou um morango, lembre-se de que eles pertencem a famílias de frutas completamente diferentes, apesar do sabor. O riso de uma criança pode levar a uma tragédia. Em 23 de março de 1994, o voo da Aeroflot 593 enfrentou um destino terrível quando o piloto, que estava com duas crianças pequenas, tomou uma decisão desastrosa. Durante o voo, ele permitiu que as crianças controlassem o avião por um breve momento, o que mudou tudo. Brincando com o manche, elas desligaram acidentalmente o piloto automático. Esse erro crítico fez com que o avião perdesse altitude rapidamente. Apesar dos esforços do piloto para retomar o controle, já era tarde demais. O avião caiu nas montanhas da Sibéria, resultando na morte de todas as 75 pessoas a bordo. Este incidente serve como um alerta sobre a responsabilidade que vem com voar e os perigos potenciais quando a segurança é ignorada. Poderia essa tragédia ter sido evitada se o piloto tivesse priorizado a segurança em vez da diversão? Muitos não sabem, mas não temos músculos nos dedos. Então, como os movemos? O segredo está nos músculos dos nossos antebraços. Esses músculos enviam sinais através dos tendões, que se conectam diretamente aos dedos,
permitindo movimentos precisos, como digitar ou tocar piano. Essa estrutura única significa que, com esforço excessivo nas mãos, as consequências podem ser sentidas até os antebraços, levando a problemas como a síndrome do túnel do carpo. Essa condição ocorre quando o nervo mediano no punho fica comprimido, causando dor e dormência, que podem atrapalhar as atividades do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você sentir desconforto nos dedos ou punhos, lembre-se de que o problema pode vir dos músculos do antebraço. Pausas e alongamentos podem ajudar a prevenir essas lesões, mantendo suas mãos felizes e saudáveis. Descubra a chocante verdade sobre as execuções em Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg, realizados após a Segunda Guerra Mundial, tinham como objetivo responsabilizar os criminosos de guerra nazistas. No entanto, houve uma reviravolta desagradável quando o carrasco designado para esses julgamentos distorceu sua experiência. Essa informação enganosa resultou em enforcamentos inadequados, fazendo com que alguns condenados enfrentassem mortes dolorosas e prolongadas em vez de execuções rápidas. Os militares acreditavam ter contratado um carrasco experiente e qualificado, mas sua falta de habilidade nas execuções levou a uma trágica série de enforcamentos mal-sucedidos. Este capítulo sombrio não apenas minou a suposta sensação de justiça, mas também levantou questões importantes sobre a moralidade e a eficácia da pena de morte para criminosos de guerra. Como detalhes tão importantes puderam passar despercebidos em um evento histórico tão significativo? Você ficará surpreso ao descobrir a febre do moinho. Na era da industrialização, a indústria têxtil prosperava, gerando empregos, mas também expunha os trabalhadores a sérios perigos. Com a expansão das fábricas, as condições de trabalho se tornaram mais arriscadas. Os operários, muitas vezes em ambientes mal ventilados, inalavam fibras de poeira das matérias-primas. Isso resultava em uma condição conhecida como febre do moinho, onde os pulmões dos trabalhadores ficavam congestionados e inflamados, causando problemas respiratórios graves. A vida de muitas pessoas foi afetada, e sintomas como tosse, falta de ar e fadiga crônica tornaram-se alarmantemente comuns. Embora a indústria têxtil tenha sido um motor importante para o crescimento econômico, o preço pago pelos trabalhadores destacou a necessidade urgente de melhorar as normas de segurança e saúde. Hoje, olhamos para esses problemas para avaliar a importância de proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Quão longe realmente chegamos? É verdade que os peixes podem se organizar. Em situações de emergência, muitas espécies de peixes, como o colorido tetra neon, mostram uma incrível cooperação, formando linhas ordenadas. Esse instinto é crucial quando precisam fugir rapidamente de ameaças. Em vez de simplesmente dispersar, os tetras seguem uns aos outros, o que ajuda a evitar colisões e o caos desnecessário. A capacidade deles de seguir regras sociais em momentos de estresse demonstra uma adaptação impressionante ao ambiente. Ao passar por espaços estreitos, esses pequenos peixes se orientam instintivamente, garantindo uma saída rápida sem ficar presos ou causar engarrafamentos. Esse comportamento fascinante não só destaca suas habilidades sociais, mas também mostra como os instintos evolutivos os ajudam a sobreviver na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver um cardume de peixes em um aquário, lembre-se de que eles podem estar ensaiando juntos para situações de emergência. Acredite ou não, alguns solos nunca descongelam. Em lugares como a Sibéria ou o Alasca, o solo permanece congelado o ano todo, um fenômeno conhecido como permafrost. Essa camada espessa de gelo cria um lar gelado para uma variedade de vida selvagem, mas também apresenta um desafio único para as atividades humanas, especialmente quando se trata de enterrar entes queridos. Os métodos tradicionais de sepultamento simplesmente não funcionam porque o solo é duro demais para ser cavado. É como tentar plantar uma árvore em uma pedra. Em vez disso, as pessoas nessas regiões frias precisam ser criativas. Algumas famílias optam por usar criptas acima do solo, enquanto outras podem escolher técnicas especializadas que envolvem colocar o corpo em um recipiente simples e deixar a natureza seguir seu curso. Curiosamente, o solo congelado pode ajudar a preservar os restos mortais por muito tempo, nos dando uma visão da história quando arqueólogos descobrem corpos antigos que foram bem preservados pelo frio. Assim, embora o permafrost possa ser problemático para sepultamentos, também oferece uma visão fascinante da vida e da morte em alguns dos lugares mais frios do planeta. Muitos não sabem, mas Johnny Eck teve sucesso.
Nascido no início dos anos 1900, Eck viveu apenas com metade do corpo, mas superou todas as dificuldades e viveu incríveis 79 anos. Em vez de deixar sua condição física definir quem ele era, ele mostrou uma resiliência e criatividade impressionantes. Johnny se tornou um artista famoso, encantando o público com seu talento único em feiras, onde abraçou sua individualidade em vez de escondê-la. Ele também se dedicou à arte, criando pinturas deslumbrantes que refletiam sua visão incomum da vida. A história de Johnny é um testemunho da força da determinação e do pensamento positivo, inspirando muitas pessoas a superarem suas dificuldades. Seu legado nos lembra que limitações podem muitas vezes inspirar criatividade e ambição, abrindo caminhos inesperados para o sucesso. Então, da próxima vez que você pensar em obstáculos em sua vida, lembre-se de Johnny Eck e de como ele transformou sua situação única em uma vida cheia de conquistas. Você não vai acreditar na conexão com o dia da pizza Bitcoin. Em 2010, o programador Laszlo Hany-X fez história ao gastar 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Naquele tempo parecia apenas um negócio estranho, mas hoje esses bitcoins valem centenas de milhões de dólares. Essa quantia impressionante destaca as grandes oscilações nos preços das criptomoedas, mostrando como tudo pode mudar rapidamente no mundo do dinheiro digital. A compra da pizza de Laszlo agora é comemorada todo 22 de maio como o Dia da Pizza Bitcoin, um lembrete divertido dos primeiros dias das criptomoedas. Naquela época, o Bitcoin era novo e quase desconhecido, tornando esse pedido extravagante de pizza uma declaração ousada sobre o futuro do dinheiro. É incrível pensar em como as percepções das pessoas sobre as moedas digitais mudaram desde então. Quem diria que um pedido de pizza poderia levar a uma jornada tão emocionante de preços e inovações? E se eu te disser que a luz passa por cabos de fibra óptica? A fibra óptica é uma tecnologia incrível que utiliza fios muito finos de vidro ou plástico para transmitir sinais de luz, em vez de depender da eletricidade. Esse método fascinante permite que os dados se movam por grandes distâncias a uma velocidade impressionante, minimizando perdas. Imagine que seu filme favorito carrega instantaneamente ou que a internet de alta velocidade conecta você a amigos e familiares sem esforço. A fibra óptica desempenha um papel fundamental nas telecomunicações modernas, formando a base do nosso mundo interconectado. Com o aumento do número de dispositivos conectados à internet, a necessidade de uma comunicação eficiente também cresce. A fibra óptica não só melhora a transmissão de dados, mas também aumenta a qualidade do sinal, tornando as chamadas mais nítidas e a navegação na internet mais fluida. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma videochamada ou rolando seu feed, lembre-se do incrível caminho que esses sinais de luz percorrem pelos cabos de fibra óptica. Não é impressionante como a tecnologia transforma nosso dia a dia? Um fato interessante sobre podcasts. Você sabia que podcasts não são apenas programas de áudio comuns? Na verdade, eles podem incluir conteúdo em vídeo, tornando-se uma forma versátil de interagir com o público. Os podcasts estão disponíveis online e cobrem uma ampla gama de temas, desde as últimas notícias até cenas de comédia engraçadas e dicas de saúde. Imagine ouvir notícias enquanto cozinha ou relaxar com uma comédia leve durante o trajeto para o trabalho. Com milhares de podcasts disponíveis, ficou muito mais fácil encontrar o ideal para você. Algumas pessoas criam podcasts como um hobby, enquanto outras os transformam em uma carreira, explorando temas que as interessam. Esse formato único permite conversas profundas com especialistas, oferecendo aos ouvintes conhecimentos valiosos sobre diversos assuntos. Então, se você quer aprender algo novo ou apenas dar risada, um podcast está te esperando. Você já se perguntou por que os cães inclinam a cabeça? Esse comportamento fofo não é apenas uma característica divertida, ele tem um propósito. Quando os cães ouvem palavras ou entonações familiares na sua voz, eles costumam inclinar a cabeça para captar melhor o que você está dizendo. Estudos mostram que inclinar a cabeça ajuda a mudar a posição das orelhas, melhorando sua capacidade de identificar sons e reconhecer comandos conhecidos. Imagine seu cão inclinando a cabeça quando você diz passear ou petisco. Ele está ouvindo ativamente e processando essas palavras. Esse comportamento também é observado em filhotes e cães adultos, o que indica que é um instinto natural que fortalece a conexão deles com os humanos. Então, da próxima vez que seu amigo peludo inclinar a cabeça enquanto você fala, lembre-se de que ele está tentando entender e se conectar com você, não é tocante?
Você não vai acreditar no que aconteceu com o primeiro mouse de computador. Em 1964, Douglas Engelbart apresentou um dispositivo inovador que mudou para sempre a nossa interação com os computadores. Esse primeiro mouse era uma caixa de madeira quadrada, com 2 rodas internas, bem diferente dos designs elegantes de hoje. Surpreendentemente, ele não tinha botões, nem um cursor visível, o que o tornava completamente diferente do que esperamos. A invenção de Engelbart ficou sem reconhecimento por um bom tempo, mas lançou as bases para conquistas futuras. Levou quase 2 décadas para que a ideia se tornasse popular, e a Apple teve um papel fundamental na melhoria e popularização do design. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o mouse se tornou uma parte essencial dos computadores pessoais, ajudando os usuários a navegar facilmente pelas telas. Você consegue imaginar usar um computador sem mouse hoje em dia? Você pode se surpreender ao saber que Zuckerberg ama cinza. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, é facilmente reconhecível por suas camisetas e moletons cinzas. Essa escolha de moda não é apenas uma peculiaridade pessoal, é uma estratégia deliberada para otimizar sua produtividade. Zuckerberg acredita que optar por roupas simples pode evitar que ele gaste energia mental valiosa em decisões triviais. Ao usar o mesmo estilo todos os dias, ele consegue manter o foco em tarefas mais importantes, como administrar uma empresa de tecnologia de bilhões de dólares. Essa ideia está ligada à fadiga de decisão, um fenômeno psicológico onde fazer muitas escolhas leva a uma piora na qualidade das decisões. Curiosamente, Steve Jobs adotou uma estratégia semelhante ao usar suéteres pretos, mostrando que figuras influentes costumam buscar maneiras de simplificar suas rotinas diárias. Além disso, a neutralidade do cinza permite que Zuckerberg evite o trabalho de combinar cores, simplificando ainda mais sua vida. Então, da próxima vez que você vê-lo naquela icônica camiseta cinza, lembre-se de que isso não é apenas sobre conforto, é uma estratégia calculada para maximizar sua eficácia e criatividade. Vamos revelar a verdade sobre os sons dos sabres de luz. O som icônico dos sabres de luz em Star Wars não é apenas um efeito, é uma obra-prima do design sonoro de Ben Burtt. Quando Burtt trabalhou no filme original de Star Wars, ele combinou o zumbido de uma velha televisão com o ruído de um projetor de cinema, criando um som verdadeiramente único. Essa combinação acidental nos deu o assobio e o estalo reconhecíveis que os fãs identificam instantaneamente. A interação desses sons confere aos sabres de luz uma presença eletrizante, tornando as batalhas ainda mais emocionantes. Essa mistura inteligente de sons comuns se tornou uma das assinaturas sonoras mais reconhecíveis da história do cinema, elevando a atmosfera do universo de Star Wars. Hoje, sempre que ouvimos esse som familiar, lembramos das épicas duelos espaciais e da eterna luta entre o bem e o mal. Você consegue imaginar uma galáxia muito, muito distante sem ele? Você já experimentou o gigante fruto Aki? Esse incrível fruto, originário da região do Caribe e da América Central, pode pesar mais de 5 quilos. Com sua combinação única de sabores doces e azedos, o Aki é não só delicioso, mas também muito versátil. Ele é frequentemente usado em sucos, onde seu sabor especial traz um toque refrescante, além de ser utilizado em sobremesas, dando um toque exótico. O fruto é especialmente popular no prato Aki com peixe salgado, uma iguaria tradicional da Jamaica que destaca sua rica história culinária. Quando preparado corretamente, o Aki tem uma textura cremosa e é cheio de nutrientes, tornando-se uma escolha saudável. No entanto, é importante ressaltar que o Aki deve ser cozido da maneira certa. Quando imaturo, ele contém substâncias nocivas, mas assim que amadurece e é preparado, ele se transforma em um ingrediente delicioso. Portanto, se você está explorando a culinária caribenha ou buscando novos sabores para suas receitas, o Aki pode se tornar sua nova fruta favorita. Você já ouviu um sinal de rádio vindo do espaço? Cientistas descobriram um incrível sinal de rádio que veio de impressionantes 5 bilhões de anos-luz de distância. Essa descoberta fascinante acrescenta mais um mistério à vasta enigma do nosso universo. O sinal de rádio faz parte de um fenômeno conhecido como explosões rápidas de rádio, FRBs, que são pulsos curtos de ondas de rádio que aparecem de repente. O que torna essa descoberta ainda mais empolgante é que ela pode nos dar pistas sobre as condições em galáxias distantes e sobre a natureza de eventos cósmicos que ocorrem além da nossa compreensão.
Os pesquisadores acreditam que decifrar esses sinais pode nos ajudar a entender os processos fundamentais do universo e, quem sabe, até mesmo a vida extraterrestre. Essa grande descoberta não só levanta questões sobre a origem desses sinais, mas também inspira os cientistas a explorar o espaço mais a fundo do que nunca. Imagine quais outros segredos o cosmos pode nos revelar. O que você acha que esses sinais podem significar para a nossa compreensão do universo? Por que conhecer a história única do sushi? O sushi, um prato amado por muitos ao redor do mundo, tem raízes fascinantes. Originalmente, essa iguaria surgiu no Japão antigo como uma forma inteligente de conservar peixe. Antigamente, as pessoas usavam arroz fermentado para manter o peixe fresco. Ao envolver ou armazenar o peixe no arroz, o processo de fermentação não apenas preservava o peixe, mas também lhe conferia um sabor delicioso. Com o tempo, o uso do arroz fermentado mudou, e assim surgiram os sushis que amamos hoje. Essa transformação passou de um método de conservação para um delicioso manjar, onde ingredientes frescos são protagonistas. Os sushis modernos apresentam uma variedade de estilos, desde nigiri com peixe cru até rolls com vegetais e frutos do mar. É mais do que apenas comida. O sushi representa uma conexão cultural com o estilo de vida japonês e destaca a harmonia entre a natureza e a alimentação. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de sushi, lembre-se de sua jornada de um simples método de conservação a um fenômeno culinário global. Acredite ou não, mas existe o maior cubo mágico do mundo. Este gigantesco quebra-cabeça, com 2,5 metros de lado, está localizado no movimentado shopping Nina, em Hong Kong. Registrado no livro dos recordes, esse impressionante cubo não é apenas para exibição, é uma versão totalmente funcional do brinquedo clássico que todos conhecemos e amamos. Imagine um cubo mágico tão grande que você pode se reunir com amigos para girar suas cores vibrantes juntos. Os designers dessa incrível obra o criaram não apenas para jogar sozinho, mas também para diversão em grupo, permitindo que várias pessoas manuseiem o cubo ao mesmo tempo. Este projeto demonstra criatividade e inovação, já que girar as camadas gigantes se torna um desafio que exige trabalho em equipe e estratégia. Os visitantes do shopping Nina frequentemente tiram fotos com esse cubo recordista, tornando-o uma ótima atração tanto para os fãs de quebra-cabeças quanto para os compradores casuais. Portanto, se você algum dia estiver em Hong Kong, não perca a oportunidade de ver o maior cubo mágico funcional ao vivo. Incrível submarino de Lego navega debaixo d'água. Você sabia que Lego não é apenas para construir castelos ou naves espaciais? Em um experimento fascinante, engenheiros criaram um submarino totalmente funcional de Lego. Essa maravilha subaquática possui seu próprio sistema de flutuabilidade, permitindo que suba e desça como um verdadeiro submarino. O sistema de propulsão é especialmente impressionante, ajudando-a a se mover facilmente debaixo d'água. A equipe por trás dessa invenção divertida mostrou que criatividade e engenharia podem andar juntas, demonstrando como simples tijolos de plástico podem levar a inovações surpreendentes. Imagine como é possível brincar com Lego de uma nova maneira, explorando as profundezas da água, em vez de construir torres na terra. Combinando diversão e ciência, esse submarino de Lego não só diverte, mas também inspira uma nova geração de engenheiros e inventores a pensar fora da caixa, ou neste caso, do tijolo. Então, da próxima vez que você ver um conjunto de Lego, lembre-se de que ele pode ser a base para sua própria aventura subaquática. Prepare-se para se surpreender com o Rio Diamante da Austrália. Este rio incomum, localizado na remota região da ilha de Kimberley, oferece um espetáculo difícil de igualar no mundo. Seu leito não é feito apenas de pedras e areia comuns. Está coberto de pequenos diamantes naturais. Quando a água flui sobre essas pedras brilhantes, cria um efeito deslumbrante, fazendo o rio parecer que brilha. Esse fenômeno incrível acontece porque o rio transporta minerais e cristais preciosos, permitindo que pequenas partículas de diamantes se depositem no fundo. A combinação de água cristalina e diamantes refletivos cria uma vista única que atrai aventureiros e amantes da natureza. Imagine-se caminhando por um rio que brilha como se estivesse cheio de estrelas. Na próxima vez que você pensar em pedras preciosas, lembre-se de que a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas, mostrando seus tesouros em lugares deslumbrantes. Você gostaria de visitar um lugar tão mágico? Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres.
Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. Imagine que você está rastejando pela artéria de uma baleia azul. A baleia azul é o maior animal do planeta, e seu tamanho impressionante vem com características incríveis. Suas artérias são tão grandes que um adulto pode literalmente rastejar por elas. Esses enormes vasos sanguíneos são essenciais para a vida da baleia, transportando sangue rico em oxigênio por seu corpo colossal, que pode medir até 30 metros e pesar 200 toneladas. A cada batida do coração, quase 230 litros de sangue são bombeados por essas artérias, destacando as enormes necessidades de circulação desse gigante. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia. Estudar esses gigantes pacíficos ajuda os cientistas a entender não apenas sua biologia, mas também a saúde dos nossos oceanos. Quem diria que o plâncton poderia sustentar uma vida tão incrível? Prepare-se para se surpreender com os pequenos organismos marinhos. Essas pequenas criaturas desempenham um papel enorme em nossos oceanos e ecossistemas. Um desses seres é o plâncton, que muitas vezes passa despercebido, mas é a base da cadeia alimentar marinha. Produzindo quase metade do oxigênio na Terra através da fotossíntese, essas pequenas estações de energia são vitais para a vida em nosso planeta. No entanto, eles enfrentam problemas como o aumento da temperatura dos oceanos e a poluição. Isso torna sua sobrevivência crucial, não apenas para as espécies marinhas, mas também para os humanos que dependem do oceano para alimento e recursos. O comportamento incrível dos seres marinhos, incluindo os brilhantes flashes do plâncton bioluminescente à noite, mostra o quão vibrantes e misteriosos são nossos oceanos. Você consegue imaginar o que aconteceria se esses pequenos organismos desaparecessem de nossas águas? As consequências seriam enormes, afetando tudo, desde as populações de peixes até a qualidade do nosso ar. Você consegue imaginar uma aranha com pernas tão longas? A aranha Keller Spinnen, uma espécie incrível, chama a atenção no mundo da aracnologia por suas pernas incomumente longas. Essas aranhas únicas conseguem esticar suas pernas várias vezes, mais do que o comprimento do corpo, o que não só as torna impressionantes, mas também as ajuda a se mover facilmente no ambiente. Elas são encontradas principalmente em áreas florestais, onde os Keller Spinnen constroem teias habilidosamente, usando suas longas patas para criar redes complexas e espaçosas que capturam insetos desavisados. Curiosamente, suas pernas longas não servem apenas para a beleza. Elas também ajudam a fugir rapidamente de predadores, permitindo que se movam rapidamente pela teia e pela folhagem ao redor. Pesquisadores estão interessados em estudar mais essas aranhas, na esperança de descobrir mais sobre seu comportamento e papel ecológico. Quem sabe quais surpresas essas criaturas de pernas longas podem revelar na próxima vez? Vamos descobrir a verdade sobre os lanches gigantes. Esta loja inusitada se tornou um lugar imperdível, atraindo tanto os moradores quanto turistas curiosos todos os dias. As pessoas se reúnem para se divertir comendo lanches que são muito maiores do que o normal. Imagine dar uma mordida em um donut do tamanho da sua cabeça ou em um pretzel gigante que pode alimentar uma família inteira. Mas tem um porém. Esta loja não faz entregas, então você precisa ir pessoalmente para aproveitar essas delícias. Essa política não só aumenta o fluxo de visitantes, mas também ajuda a criar uma comunidade. Amigos e famílias se juntam, riem e tiram fotos enquanto desfrutam dessas grandes guloseimas. Não se trata apenas dos lanches, mas de toda a experiência de visitar, saborear e interagir com os outros. Então, se você estiver por perto, por que não dar uma passada e descobrir o que está acontecendo?
Você sabia que a cena inesquecível em que Rose desafia e cospe no rosto de Cal não estava no roteiro original? A atriz Kate Winslet, que interpretou a decidida Rose, decidiu adicionar esse elemento dramático na hora. O momento surgiu durante as filmagens, quando Winslet queria enfatizar o ponto sem retorno da sua personagem em um relacionamento tóxico com Cal, interpretado por Billy Zane. A reação chocada dele também foi espontânea, o que deu mais autenticidade à cena. Essa faísca inesperada não apenas intensificou a cena, mas se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Os fãs frequentemente lembram da tensão desse momento, que simboliza o desejo de Rose de se libertar dos abraços opressivos de Cal. Muitos espectadores apreciam como a improvisação traz realismo à dramática história de Titanic, tornando-a ainda mais envolvente. É impressionante como uma simples ação não planejada pode elevar um filme e ficar na memória do público por muitos anos, não é? E isso pode te surpreender, como desaparecer completamente. Este guia fascinante nos mergulha na ideia intrigante de desaparecer da vista, explorando métodos como encenar a própria morte e criar uma nova identidade. Embora alguns conselhos possam parecer um pouco ultrapassados no nosso mundo digital, o livro oferece uma visão empolgante sobre o que significa realmente desaparecer. Escrito com uma pitada de humor, o autor comete algumas vezes um erro ao escrever a palavra desaparecer, o que dá um charme especial ao livro. Em um mundo onde a tecnologia nos vigia por toda parte, a ideia de escapar da vida moderna provoca tanto entusiasmo quanto uma leve nostalgia. Imagine como seria viver sem presença online ou sem o excesso de interação nas redes sociais. Este livro não só oferece dicas práticas, ele toca em nosso desejo por liberdade e aventura, despertando criatividade e talvez um pouco de travessura em nossas mentes. Em uma sociedade constantemente sobrecarregada de informações, você acha que é realmente possível desaparecer e viver de forma discreta? O que seria necessário para você considerar um novo começo? Você consegue imaginar que as cachoeiras moldam nosso mundo? Ao longo de milhões de anos, magníficas cachoeiras como a Cachoeira Angel se formaram graças a processos geológicos incríveis. O processo começa com a erosão dos rios, onde a água corrente desgasta as pedras, esculpindo desfiladeiros profundos. Ao mesmo tempo, movimentos tectônicos elevam a terra, criando penhascos e falésias íngremes. Essas forças juntas criam impressionantes cascatas verticais, que não apenas atraem nossa atenção, mas também desempenham um papel crucial na formação das paisagens. A presença de cachoeiras ajuda a criar ecossistemas úmidos, essenciais para a diversidade da vida. Nesses cantos verdes você pode encontrar plantas, aves e insetos únicos que prosperam na umidade. Cada cachoeira conta sua própria história, nos permitindo vislumbrar o passado da Terra e sustentando uma vida vibrante. Portanto, da próxima vez que você ver uma cachoeira, pense nos milhões de anos e nos processos incríveis que tornaram esse espetáculo fascinante possível. Você sabia que a pizza tem raízes milenares? Esse prato delicioso que amamos hoje tem uma história fascinante. A pizza moderna, com seu molho de tomate e queijo derretido, surgiu em Nápoles, na Itália, mas a ideia de tortilhas com diferentes recheios remonta à antiguidade. Egípcios, gregos e persas desfrutavam de suas versões dessas primeiras pizzas. Por exemplo, os gregos faziam uma tortilha chamada plakos, coberta com ervas, cebola e alho. Na Pérsia, os soldados usavam tortilhas como pratos para suas refeições. Essas culturas antigas abriram caminho para o que conhecemos hoje como pizza. A combinação de pão e recheios evoluiu e no final do século XVIII, a clássica pizza napolitana com tomates frescos e mussarela surgiu, tornando-se um favorito eterno. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se de que sua história remonta a civilizações antigas. Você sabia que a moda muda durante a guerra? Durante os conflitos, a moda não para. Ela se desenvolve de maneiras surpreendentes. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a falta de recursos levou ao uso de materiais inesperados. Uma mudança notável foi a substituição da seda por fibras sintéticas, como o nylon. Essa alteração resultou em modelos de roupas mais práticos, que eram funcionais e estilosos. Os designers começaram a focar na versatilidade, já que os uniformes militares inspiravam a moda do dia a dia, promovendo conforto e liberdade de movimento. Como resultado, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas e em outras áreas, o que gerou tendências que refletiam sua nova realidade. A moda passou a ser um reflexo de resiliência,
adaptando-se aos desafios da guerra, enquanto mantinham um senso de identidade e estilo. Não é incrível como eventos globais influenciam o que vestimos? Difícil de acreditar, mas ela ligou para o 911 por causa de uma manicure. Em um caso incomum, uma mulher acionou os serviços de emergência porque não estava satisfeita com sua manicure. Em vez de simplesmente pedir para o salão corrigir o serviço, ela achou que sua insatisfação precisava da intervenção da polícia. Quando o atendente recebeu sua ligação, logo percebeu que não se tratava de uma emergência. Esse incidente gerou discussões sérias sobre o uso correto do 911. Os serviços de emergência são destinados a situações urgentes que requerem ajuda imediata, como crises médicas ou crimes. Usá-los para casos não urgentes não só desperdiça tempo precioso, mas também pode impedir que pessoas com verdadeiras emergências recebam a ajuda necessária. Portanto, da próxima vez que você estiver insatisfeito com um serviço, pense em uma maneira mais adequada do que ligar para a polícia. Você pode se surpreender. A areia mais branca do mundo. A praia Hyams, localizada na linda Baía de Jervis, na Austrália, orgulhosamente detém o título de areia mais branca da Terra, segundo o livro dos recordes. Mas o que torna essa praia tão especial é a própria areia. A areia da praia Hyams é composta principalmente por pequenos grãos de quartzo puro, que refletem a luz do sol de maneira deslumbrante, criando um efeito cintilante que encanta os visitantes. Ao caminhar pela praia, sua textura fina e pulverulenta se sente como andar sobre seda, e seu brilho intenso alegra os olhos. Essa maravilha natural atrai amantes de praias, fotógrafos e entusiastas da natureza de todo o mundo, ansiosos para apreciar suas vistas deslumbrantes. Seja para uma caminhada tranquila, nadar em águas cristalinas ou simplesmente tomar sol, a praia Hyams é um destino imperdível para todos que desejam ver uma das maiores criações da natureza. Você sabia que seu nariz é importante para o zumbido? Quando você zumbido, você cria um som vibrando as cordas vocais, enquanto as ondas sonoras passam pelas cavidades nasais. É por isso que muitas vezes consideramos o zumbido um som nasal. No entanto, se você apertar o nariz, bloqueará essas cavidades e o som não conseguirá sair. Basicamente, você cria uma vedação que impede o som de ressoar corretamente, tornando quase impossível zumbir com as narinas fechadas. Essa incrível conexão entre nossas cavidades nasais e os sons da voz destaca o quão importante é nossa anatomia para criar música. Na próxima vez que você sentir inspiração musical, lembre-se do papel importante que seu nariz desempenha nessa melodia. Não é incrível como algo tão simples como apertar o nariz pode mudar sua capacidade de produzir som? Experimente e veja por si mesmo. Prepare-se para se surpreender com a proteção única dos pepinos do mar. Esses incríveis seres marinhos têm algumas das estratégias de sobrevivência mais estranhas do oceano. Uma de suas habilidades mais incomuns é a capacidade de expelir seus órgãos internos quando se sentem ameaçados, um processo chamado evisceração. Isso pode parecer assustador, mas, na verdade, é uma forma eficaz de afastar predadores. Após o perigo passar, o pepino do mar pode regenerar os órgãos perdidos, demonstrando uma resistência impressionante. Além disso, algumas espécies conseguem transformar seus corpos em uma massa líquida, permitindo que escapem por espaços estreitos e evitem predadores. Essa incrível adaptabilidade permite que prosperem em diferentes condições, seja no fundo arenoso do oceano ou nos recifes de corais. Na próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se dessas criaturas incríveis e de suas maneiras únicas de sobreviver. Você sabia que o lince ibérico está à beira da extinção? Este incrível felino que vive apenas na Península Ibérica, na Europa, enfrenta uma luta difícil pela sobrevivência. Na natureza, restam menos de 500 indivíduos, tornando o lince ibérico a espécie de felino mais ameaçada do mundo. A perda de habitat, a diminuição de presas e os acidentes de trânsito contribuíram para a drástica redução de sua população. Esses linces dependem muito do coelho europeu, cuja população também caiu drasticamente devido a doenças e mudanças no ambiente. Estão sendo feitos esforços para proteger essa espécie única, incluindo programas de reprodução e projetos de restauração de habitat. Organizações e pesquisadores trabalham incansavelmente para aumentar o número de linces na natureza e garantir uma melhor proteção para seus habitats. O lince ibérico, adornado com belas penugens nas orelhas,
é não apenas um símbolo da rica biodiversidade da Europa, mas também um lembrete da urgente necessidade de conservação da natureza. Conseguiremos proteger este felino icônico da extinção total? Você consegue imaginar perder 10 dias em 1882? Nesse ano, vários países que usavam o calendário juliano, incluindo a Grã-Bretanha e a Rússia, decidiram ajustar seus calendários para que se alinhassem melhor ao ano solar. Essa mudança era necessária, pois o calendário juliano estava gradualmente se desincronizando com as estações, causando confusão entre agricultores e comunidades que dependiam de uma definição precisa das épocas do ano. Para corrigir isso, esses países pularam 10 dias em seus calendários. Por exemplo, após 2 de setembro de 1882, veio 14 de setembro de 1882. Esse ajuste foi um passo importante em direção à adoção do calendário gregoriano, que hoje é usado pela maior parte do mundo. A transição surpreendeu muitos, já que as pessoas perderam dias inteiros, mas no final, isso ajudou a sincronizar a contagem do tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. Não é interessante como algo tão simples quanto um calendário pode ter um grande impacto na vida cotidiana? Acredite ou não, os cavalos expressam sentimentos como nós. Esses animais incríveis usam suas faces para transmitir emoções, e é impressionante como suas expressões se assemelham às nossas. Por exemplo, quando um cavalo levanta as sobrancelhas, é um sinal de curiosidade, assim como quando levantamos as sobrancelhas de surpresa ou interesse. Por outro lado, quando eles arregalam os olhos, geralmente isso indica que estão assustados ou apavorados. Os cavalos também podem baixar as orelhas quando não gostam de algo ou sentem ameaça, o que pode ser interpretado como "me deixe em paz". Essa habilidade de expressar sentimentos torna-os mais compreensíveis e ajuda a fortalecer a conexão entre pessoas e cavalos. Compreender esses sinais pode melhorar nossa interação com eles, tornando a montaria ou o treinamento mais agradáveis. Então, da próxima vez que você estiver perto de cavalos, preste atenção nas expressões deles. Elas podem te contar algo importante sobre seus sentimentos ou necessidades. Não é incrível como os animais se comunicam conosco, muitas vezes sem dizer uma palavra? A cratera de Vredefort, localizada na África do Sul, é a maior cratera do planeta, com um diâmetro impressionante de 300 quilômetros. Ela se formou há mais de 2 bilhões de anos devido a um forte impacto de asteroide, oferecendo uma visão fascinante da história da Terra. Essa antiga cratera é não apenas uma maravilha geológica, mas também um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua paisagem única e importância na compreensão da evolução do nosso planeta. O impacto que criou Vredefort foi tão poderoso que alterou as rochas ao redor e deixou uma marca profunda na região. Hoje, a cratera é cercada por colinas, formações geológicas únicas e uma rica biodiversidade, tornando-se um local popular para geólogos e aventureiros. Você pode explorar a área fazendo caminhadas ou participando de excursões para apreciar sua imensidão e beleza. Já imaginou estar no lugar onde um asteroide colidiu com a Terra? Visitar Vredefort é uma oportunidade de tocar o passado dramático do nosso planeta e ver a força da natureza com seus próprios olhos. Você já se perguntou por que na China se bebe tanta cerveja? Pode surpreender você saber que a China é o maior consumidor de cerveja do mundo, com impressionantes 45 bilhões de litros consumidos anualmente. Embora a cerveja não fosse uma parte tradicional da culinária chinesa, sua popularidade cresceu rapidamente nas últimas décadas. Esse aumento está muito ligado ao crescimento da classe média e à vibrante cultura da vida noturna que floresceu nas cidades chinesas. Você encontrará marcas locais como Tsingtao e Snow Beer liderando o caminho. Mas gigantes internacionais também estão ganhando espaço entre os amantes da cerveja, especialmente nas grandes metrópoles. Restaurantes, bares e casas noturnas estão cheios de pessoas desfrutando dessa bebida refrescante, mudando a forma como as reuniões sociais são percebidas. Com o aumento do número de pessoas que incorporam a cerveja em seu dia a dia, é interessante observar como essa cultura de consumo em crescimento se relaciona com tradições e mudanças modernas no estilo de vida. Todo ano, milhares de pessoas se reúnem na Tailândia para celebrar o Loy Krathong, um evento deslumbrante que ilumina o céu noturno com lanternas flutuantes. Este festival encantador acontece na lua cheia do 12º mês lunar, geralmente em novembro, e marca o fim da temporada de chuvas. Durante o Loy Krathong, as pessoas soltam belos krathongs.
Pequenas cestas flutuantes feitas de folhas de bananeira, flores e velas, em rios e lagos, simbolizando a libertação de emoções negativas e um novo começo. Ao anoitecer, famílias e amigos acendem suas lanternas e as soltam no céu escuro, criando uma cena mágica e emocionante. O festival não só mostra a cultura e tradições tailandesas, mas também expressa gratidão à deusa da água, Mai Konka, e aos espíritos da natureza. Visitar a Tailândia nesse período oferece uma visão única do rico patrimônio e do espírito comunitário do povo tailandês. Não é incrível como um festival pode unir as pessoas através de rituais tão belos? E se eu te disser que as cabras escalam árvores no Marrocos? É uma visão incrível, pois esses seres inteligentes aprenderam a subir nos arganzeiros para saborear seus frutos deliciosos. O argan, originário do Marrocos, produz nozes que são usadas para fazer um óleo valorizado na culinária e na cosmética. Essas cabras desenvolveram habilidades únicas, dominando a arte de escalar para alcançar alimentos que muitos animais não conseguem. Sua capacidade de sobreviver em condições tão desafiadoras mostra sua adaptabilidade. Escalar não só garante a alimentação delas, mas também ajuda a espalhar as sementes do argan, contribuindo para a preservação das árvores. É uma relação fascinante entre a natureza e a vida selvagem. Então, da próxima vez que você pensar em cabras, imagine-as subindo nas árvores da paisagem marroquina, o que ilustra perfeitamente como os animais podem evoluir e se adaptar ao seu ambiente de maneiras inesperadas. Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. Você vai se surpreender ao conhecer a baleia mais solitária. Desde o final da década de 1980, cientistas têm acompanhado de perto esse ser único, que emite sons em uma frequência impressionante de 52 Hz. Essa frequência é muito mais alta do que a dos comuns baleias azuis e finas, que normalmente se comunicam em frequências em torno de 10-40 Hz. A baleia mais solitária recebeu esse nome porque, apesar de seus esforços, outras baleias parecem não responder aos seus sons. Isso levanta questões intrigantes sobre sua natureza. Alguns pesquisadores sugerem que ela pode ser um híbrido de diferentes espécies de baleias, o que poderia explicar sua frequência incomum. Outros acreditam que ela pode ter anomalias anatômicas que dificultam sua comunicação com seus semelhantes. Essa vida solitária torna a baleia mais solitária um símbolo tocante dos mistérios que ainda cercam a vida no oceano. Os cientistas continuam a estudar esses sons para aprender mais sobre esse ser enigmático e o que sua história pode nos ensinar sobre biologia marinha e os desafios que as espécies enfrentam ao tentar se conectar em um ambiente em constante mudança. Adivinhe o que realmente faz a bola mais rápida do mundo correr? O Jai Alai, um esporte emocionante que surgiu na China, demonstra um nível de velocidade e habilidade que poucas outras modalidades conseguem igualar. Nesta empolgante competição, a bola pode atingir impressionantes 299 km por hora, tornando-se a mais rápida do mundo. Imagine a adrenalina enquanto os jogadores usam uma raquete curva para lançar a bola contra a parede, de onde ela rebate e volta com uma velocidade incrível. Os atletas precisam ter reflexos rápidos e ótima coordenação para acompanhar um jogo tão veloz. Enquanto a bola zuni no ar, os jogadores se envolvem em uma emocionante batalha de habilidade e estratégia, cativando espectadores de todo o mundo. Embora esse esporte não seja tão conhecido quanto o futebol ou o basquete, o Jai Alai oferece uma combinação única de tradições e emoção moderna.
Se você está procurando um esporte que realmente desafie a agilidade e a rapidez de reação, o Jai Alai definitivamente vale a pena experimentar. Então você consegue imaginar como é bater ou receber uma bola se movendo a essa velocidade impressionante? Na década de 1920, o exército americano buscava novas maneiras de aumentar a mobilidade da infantaria, treinando soldados para andar de bicicleta com metralhadoras instaladas. Essa ideia ousada visava criar uma força de combate rápida e ágil, capaz de se mover rapidamente por diferentes terrenos. Imagine um soldado pedalando e pronto para lutar, equilibrando uma arma pesada. No entanto, essa estratégia incomum enfrentou sérios problemas. As bicicletas se mostraram instáveis em condições de combate, dificultando o equilíbrio dos soldados ao mirar. No fim, o exército abandonou essa abordagem, percebendo que métodos tradicionais de guerra eram mais eficazes. Embora essa ideia possa parecer estranha hoje, ela destaca como o pensamento criativo às vezes leva a experimentos inusitados na história militar. Porque o Rei de Copas é o Rei dos Suicidas. Esse curioso título está ligado à imagem do rei na carta. Se você olhar com atenção, vai perceber que a espada dele parece estar cravada em sua própria cabeça, o que originou o apelido. Mas você sabia que essa imagem inusitada está relacionada a um jogo de palavras interessante? Ao observar as letras da palavra mackerel, cavala, você vai notar que cada estado do Ciatarta tem pelo menos uma letra que coincide com ela, exceto Ohio. Isso mesmo, as 4 letras de Ohio, O, H, I e A, não coincidem com nenhuma letra da palavra mackerel. Essa curiosidade adiciona um fato interessante à sua próxima partida de cartas ou aula de geografia. Então, da próxima vez que você jogar cartas ou pensar em peixe, lembre-se das histórias únicas que eles podem contar. As cães podem realmente encontrar sobreviventes em áreas de desastre. É impressionante como os cães são treinados para ajudar em operações de resgate, especialmente durante catástrofes como o 11 de setembro. No local da tragédia, os bombeiros usaram uma técnica inteligente para ajudar os cães de resgate a lidarem com o estresse intenso de seu trabalho. Durante a busca entre os destroços, esses corajosos bombeiros frequentemente se escondiam entre os escombros. Essa abordagem inovadora permitiu que os cães desenvolvessem suas habilidades, encontrando-os em vez de enfrentar a difícil tarefa de localizar corpos. Os cães, conhecidos por seu olfato aguçado e instintos, encontravam coragem e motivação em suas descobertas bem-sucedidas, acreditando que ainda estavam cumprindo seus papéis importantes. Essa prática não só reduzia a ansiedade dos cães, mas também destacava a forte conexão entre humanos e cães em momentos de crise. Não é incrível como o trabalho em equipe pode levar a avanços sob pressão? Vamos revelar a verdade sobre a força de Brian Shaw. Brian Shaw, nascido em 26 de fevereiro de 1982, é um forte americano que impressionou fãs ao redor do mundo com suas conquistas incríveis. Com 2 metros e 3 centímetros de altura e pesando mais de 180 quilos, ele é um adversário temível nas competições de força. Shaw conquistou o título de homem mais forte do mundo 4 vezes, mostrando sua força e determinação únicas. Ele se destacou em competições extremas, realizando feitos impressionantes, como a elevação da Pedra de Atlas, onde os atletas devem levantar e colocar pedras pesadas em plataformas. Uma de suas conquistas mais notáveis foi o levantamento terra de quase 500 quilos, um marco alcançado por muito poucos. Graças à sua dedicação, trabalho árduo e talento único, Brian Shaw continua a inspirar tanto fãs quanto aspirantes a fortes. O que você acha que motiva as pessoas a levantarem pesos tão incríveis? É verdade que a batata frita é belga. Você pode se surpreender ao descobrir que o que chamamos de batata frita, na verdade, tem origem na Bélgica. Embora muitos associem a batata frita à culinária francesa, essa deliciosa iguaria nasceu em um pequeno e pitoresco país chamado Bélgica. A lenda diz que no final dos anos 1600, os pobres moradores de uma vila no vale do rio Mosa fritavam pequenos peixes para comer, mas quando os rios congelavam no inverno, eles começaram a cortar e fritar batatas. Essa iguaria saborosa rapidamente se tornou popular, levando ao desenvolvimento de diferentes técnicas e estilos de fritura. O lanche crocante favorito acabou chegando à França, onde foi popularizado e ganhou um nome. Isso mostra como a comida é um ótimo exemplo de influência cultural, já que diferentes nações assimilam e adaptam pratos, criando sabores e tradições únicas.
Então, da próxima vez que você saborear um prato de batatas fritas, lembre-se de suas raízes belgas. Não é incrível como as histórias culinárias se entrelaçam? Você sabia que o tédio pode acelerar o batimento cardíaco? Esse fato surpreendente mostra que o tédio não é apenas um estado psicológico, mas também fisiológico. Quando as pessoas sentem tédio, seus corpos podem entrar em um estado de alta atividade, o que significa que o batimento cardíaco realmente pode aumentar. Acontece que, quando estamos entediados, as situações ao nosso redor podem gerar um aumento de energia, já que nossos corpos reagem à falta de estimulação. Esse aumento no batimento cardíaco pode nos surpreender e causar ansiedade enquanto buscamos algo mais interessante. Então, da próxima vez que você estiver sem fazer nada, lembre-se de que seu corpo está reagindo. Embora o tédio possa ser desconfortável, ele pode desempenhar um papel importante, nos incentivando a buscar novas emoções ou criatividade. Aceitar esses momentos pode levar à descoberta de novos hobbies ou interesses. Não é incrível como seu corpo reage, mesmo quando sua mente está parada? É verdade que um hotel encomendou 30 Rolls-Royce. Em uma impressionante demonstração de luxo, Steven Hung, um experiente empresário de Hong Kong, fez manchetes ao encomendar não uma, mas 30 unidades personalizadas do Rolls-Royce Phantom para seu luxuoso hotel Louis XIII, localizado na vibrante cidade de Macau. Essa colossal compra se tornou o maior pedido único na história dessa marca icônica de carros de luxo. Cada um desses incríveis veículos não é apenas um carro, eles apresentam designs exclusivos, adaptados aos gostos dos clientes elitistas do hotel. Imagine como é dirigir um carro que não só exala elegância, mas também possui características únicas que refletem a combinação de artesanato tradicional e estilo moderno. Esse pedido extravagante representa perfeitamente o estilo de vida luxuoso associado a Macau, frequentemente considerada a capital mundial dos jogos de azar. Com uma frota tão impressionante, o hotel busca proporcionar experiências inesquecíveis aos seus hóspedes, combinando transporte luxuoso com estadias memoráveis. Quem não gostaria de se sentir uma realeza explorando um mundo de luxo e encanto? Você sabia que Max Verstappen representa os Países Baixos? Esse incrível piloto, nascido na Bélgica, decidiu competir na Fórmula 1 sob a bandeira holandesa. Por que ele fez isso? A decisão de Max foi muito influenciada por seu pai, Jos Verstappen, que também foi piloto de Fórmula 1. Jos não só competiu sob a bandeira holandesa, mas desde cedo transmitiu ao filho sua paixão pelo automobilismo. Na infância, Max cresceu imerso no mundo das corridas, e o legado do pai teve um papel crucial em sua carreira. Ao subir na carreira, Max sentiu uma forte conexão com os Países Baixos, onde passava muito tempo, e decidiu correr pelo país que se tornou seu lar. Hoje, Max é um dos nomes mais conhecidos na Fórmula 1, mostrando que de onde você começa nem sempre define onde você termina. Não é incrível como os laços familiares podem influenciar decisões tão importantes no esporte? Vamos revelar a verdade sobre os guarda-chuvas do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 2019, o Corpo de Fuzileiros Navais do ZEUAN surpreendeu a todos ao levantar a proibição do uso de guarda-chuvas por homens fardados. Tradicionalmente, os fuzileiros seguiam regras rígidas sobre a aparência em seus uniformes icônicos, o que muitas vezes resultava na proibição de guarda-chuvas. A decisão de permitir o uso de guarda-chuvas reflete uma mudança para a praticidade, reconhecendo que até os mais dedicados podem enfrentar condições climáticas adversas. Em dias de chuva ou sol, é importante que os fuzileiros mantenham o profissionalismo, e a falta de um guarda-chuva pode ser vista como uma desvantagem em condições desfavoráveis. Essa mudança mostra como as regras militares podem se adaptar ao longo do tempo, combinando tradições com as realidades da vida moderna. Não se trata apenas de parecer arrumado. É fundamental que cada fuzileiro esteja preparado para qualquer capricho da natureza. O que você acha dessa nova regulamentação? Você sabia que na Carolina do Norte é proibido usar elefantes para trabalhar em plantações de algodão? Essa lei destaca mudanças importantes na nossa relação com os animais e seu papel na agricultura. Antigamente, elefantes, assim como muitos outros animais, eram usados em diversas atividades agrícolas. No entanto, com o aumento da conscientização sobre o bem-estar animal, estados como a Carolina do Norte tomaram medidas para proteger essas criaturas majestosas de condições de trabalho difíceis. Embora isso possa parecer estranho no mundo moderno, essa proibição reflete o desejo de tratar os animais com respeito e bondade.
Ao excluir os elefantes da atividade agrícola, a Carolina do Norte dá um exemplo de tratamento humanitário e incentiva métodos de agricultura mais sustentáveis e éticos. Não é interessante ver como as leis evoluem e ajudam a proteger os animais? Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo. O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Peshinewa tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal. Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América. Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Difícil de acreditar, mas as guildas moldaram as cidades medievais. Nas ruas movimentadas da Europa medieval, mestres se uniam em guildas, transformando suas profissões. Essas organizações estabeleciam altos padrões de qualidade e salários, oferecendo aos consumidores os melhores produtos. Ao criar um sistema estruturado de aprendizado, as guildas ensinavam uma nova geração de artesãos, transmitindo habilidades e conhecimentos essenciais. Esse apoio era fundamental, pois os membros da guilda cuidavam uns dos outros, compartilhando recursos e ajudando os necessitados. O caminho para se tornar um mestre na guilda não era fácil. Muitas vezes levava anos de trabalho árduo e dedicação. No entanto, alcançar esse status trazia benefícios significativos, incluindo estabilidade econômica e alto prestígio nas comunidades urbanas em crescimento. As guildas não eram apenas sobre trabalho, elas criavam um senso de pertencimento e orgulho entre os membros. Então, será que essas organizações realmente ajudaram a formar as cidades que conhecemos hoje? Você pode se chocar ao descobrir que a alergia pode ser fatal. É importante reconhecer os sintomas das reações alérgicas para obter ajuda em momentos críticos. Os sinais comuns incluem urticária, inchaço e dificuldade para respirar. Em casos graves, a alergia pode levar à anafilaxia, uma reação que ameaça a vida e requer atendimento médico imediato. Se alguém apresentar esses sintomas, especialmente após contato com alérgenos como amendoim, picadas de abelha ou certos medicamentos, não espere, haja rapidamente. Ter um auto-injetor de epinefrina pode salvar vidas, proporcionando alívio temporário. Ele ajuda rapidamente em reações graves, dando tempo para a pessoa chegar ao hospital. Saber como usar esse dispositivo corretamente e reconhecer os primeiros sinais de uma reação alérgica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, está pronto para saber mais sobre alergias e como se manter seguro? Você sabia que as rolhas de champanhe podem ser perigosas? Estatísticas mostram que é mais provável você se machucar ou até morrer por uma rolha de champanhe do que por uma picada de aranha. Pode parecer chocante, mas a cada ano, cerca de 24 pessoas nos RS sofrem ferimentos graves por causa de rolhas de champanhe. Acontece que quando a rolha sai, ela pode atingir uma velocidade de até 80 km por hora. Isso é mais rápido que um guepardo. Essa velocidade pode causar lesões nos olhos, fraturas faciais e outros danos. Enquanto as aranhas geralmente causam medo, suas picadas costumam ser inofensivas. Portanto, da próxima vez que você for comemorar com uma garrafa de espumante, não se esqueça de apontar a rolha para longe de você e dos outros. A segurança vem em primeiro lugar, mesmo nos momentos mais alegres. Não é incrível que nossos maiores medos possam não ser ameaças reais? O condicionamento pode realmente causar problemas de saúde mental em uma semana? A resposta é sim. O condicionamento psicológico pode levar a mudanças significativas no estado mental, mesmo em pessoas que nunca enfrentaram tais problemas. Após uma série de eventos negativos ou estresse intenso, uma pessoa pode desenvolver sintomas de um transtorno mental sério em poucos dias. Ansiedade, depressão ou até mesmo PTSD podem surgir como reação a pressões esmagadoras. Fatores como trauma ou condições estressantes são fundamentais.
Por exemplo, alguém que enfrenta críticas constantes ou abuso emocional pode rapidamente se sentir preso em um ciclo de medo e desespero. A resposta do cérebro a essas condições pode ser alarmante, pois padrões não saudáveis se formam e se solidificam. Compreender esse fenômeno destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e a necessidade de um ambiente de apoio. Isso nos alerta sobre como tratamos os outros e a nós mesmos, mostrando que a intervenção precoce pode fazer a diferença. Então, estamos cientes do impacto de nossas palavras e ações no bem-estar mental? Já pensou em uma vila sem carros? Zermatt é um lugar mágico nos Alpes suíços, e uma de suas características mais marcantes é a proibição total de veículos motorizados. Imagine passear por ruas cheias de ar puro da montanha, com vistas deslumbrantes do Matterhorn, enquanto aprecia os sons tranquilos da natureza em vez das buzinas dos carros. Essa regra única significa que tudo, desde o transporte até as entregas, é feito com táxis elétricos, bicicletas ou carruagens puxadas por cavalos, criando uma atmosfera calma e relaxante. Os visitantes podem caminhar livremente, desfrutando do charme pitoresco dessa vila sem carros. É o lugar perfeito para quem quer descansar, recarregar as energias e se conectar com a bela natureza. Seja caminhadas por trilhas cênicas ou momentos de tranquilidade perto dos riachos locais, Zermatt convida você a escapar da correria do dia a dia e aproveitar a natureza ao máximo. Então você está pronto para experimentar o paraíso sem carros? Você não vai acreditar no que são os ovos centenários. Os ovos centenários, ou ovos preservados, passam por uma transformação incrível. Eles são mergulhados em uma mistura de argila, cinzas, sal, cal e cascas de arroz, e com o tempo mudam bastante. Esse método especial de conservação dá a eles uma textura gelatinosa única e uma gema verde vibrante. O processo pode levar de algumas semanas a vários meses, durante os quais os ovos adquirem um sabor umami intenso, que surpreende muitos que os experimentam pela primeira vez. Originários da China, os ovos centenários são frequentemente servidos em diversos pratos, como mingau ou refogados, adicionando um sabor ousado que enriquece a refeição. Se você nunca os experimentou, pode ficar impressionado com como sua textura e sabor únicos podem enriquecer sua experiência culinária. Então, pronto para experimentar essa iguaria inusitada? E se eu disser que o fogo não tem sombra? Esse fenômeno incrível acontece porque o fogo emite luz, que é forte o suficiente para iluminar tudo ao redor. Quando você acende um fósforo ou uma fogueira, a chama produz luz visível e calor durante um processo chamado combustão. A luz que vem do fogo é tão brilhante que ofusca a escuridão ao redor, iluminando efetivamente a área. Em um ambiente bem iluminado como durante o dia, você pode nem perceber a falta de sombra. No entanto, em condições de pouca luz, você verá que o fogo cria áreas brilhantes que se estendem além da chama, sem contornos escuros. Esse comportamento único destaca a natureza fascinante do fogo e como ele interage com a luz. É surpreendente pensar que algo tão comum como a chama pode desafiar nossas expectativas. É um lembrete das maravilhas da ciência. Na próxima vez que você se reunir em torno de uma fogueira ou vela, reserve um momento para apreciar a luz brilhante e a ausência de sombras. Que espetáculo! Você sabia que o Egito inventou a maquiagem para a beleza? Os antigos egípcios foram pioneiros em muitos aspectos da cultura, e você pode se surpreender ao saber que eles foram um dos primeiros a usar maquiagem. Já em 4000 a.C., eles utilizavam diferentes materiais para melhorar sua aparência e proteger a pele do sol forte. Tanto homens quanto mulheres embelezavam os olhos com maquiagem feita de kohl, uma mistura de galena e malaquita, que não só destacava os olhos, mas também protegia contra infecções. Eles costumavam pintar as pálpebras de verde, mostrando seu status e saúde. A cor dos lábios era feita de frutas esmagadas ou óxido de ferro, e também experimentavam com cremes e pós. A maquiagem não era apenas uma forma de beleza, ela tinha um papel importante em suas crenças espirituais. Muitos acreditavam que ao usar maquiagem, estavam homenageando os deuses e recebendo sua proteção. Essa rica história mostra como a maquiagem sempre esteve ligada à cultura, beleza e até religião na sociedade humana. Acredite ou não, Mary Anning inspirou um trava-língua. Essa frase divertida, "ela vende conchas à beira-mar", é uma homenagem a uma mulher notável que fez grandes contribuições à paleontologia no século XIX.
Mary Anning, nascida em 1799 em Dorset, Inglaterra, passou sua vida coletando fósseis ao longo da costa jurássica, rica em vida marinha antiga. Apesar de suas descobertas revolucionárias sobre ictiossauros e plesiosauros, a sociedade frequentemente a ignorava por ser mulher em um mundo científico dominado por homens. Anning vendia seus fósseis para turistas e cientistas, ajudando a despertar o interesse pela paleontologia. Mesmo hoje, seu legado vive nesse trava-língua memorável, lembrando-nos da importância de seu trabalho. Então, da próxima vez que você se embaraçar com essas palavras complicadas, pense em Mary e sua incrível contribuição para a ciência. Quem diria que uma frase divertida poderia nos conectar com a história? Você já ouviu falar do poder colossal da Tsar Bomba? Essa bomba nuclear, desenvolvida pela União Soviética, é a explosão mais poderosa já feita, com uma força incrível de 50 megatoneladas. Para se ter uma ideia, sua explosão criou uma nuvem em forma de cogumelo que subiu a 40 milhas na atmosfera, uma visão tão impressionante que podia ser vista de longe. A onda de choque quebrou janelas a mais de 560 milhas do local do teste, mostrando o quão destrutiva era essa bomba. Até mesmo os cientistas que a criaram expressaram suas preocupações, chamando isso de uma loucura desnecessária, cientes das consequências catastróficas de ter um poder tão destrutivo. O teste ocorreu em 30 de outubro de 1961 e se tornou um lembrete sombrio do que os países são capazes em busca da superioridade militar durante a Guerra Fria. A enorme força e escala da Tsar Bomba nos fazem refletir não apenas sobre as capacidades da tecnologia nuclear, mas também sobre as responsabilidades éticas que vêm com ela. Como chegamos a esse ponto na história? Vamos revelar a verdade sobre o computador de controle do Apollo. Você ficará surpreso ao saber que o computador que ajudou a levar pessoas à Lua em 1969 tinha muito menos poder de processamento do que um smartphone moderno. Na verdade, ele funcionava com apenas 64 kilobytes de memória e uma frequência de 1 MHz. Isso é impressionante se comparado aos dispositivos poderosos que carregamos hoje. O computador foi essencial para controlar o módulo lunar durante a missão histórica, realizando tarefas como navegação e controle com precisão notável. Embora a tecnologia pareça primitiva hoje, os engenheiros da NASA projetaram um sistema de controle que permitiu que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizessem essa histórica aterrissagem na Lua. Os desafios que enfrentaram e superaram mostram o quão inovador e engenhoso pode ser o intelecto humano. É incrível pensar que com uma tecnologia tão limitada, eles alcançaram algo tão monumental. Como conseguiram isso? Com bom planejamento, trabalho em equipe e talvez um pouco de sorte. No famoso torneio de Wimbledon, a qualidade é fundamental. Cada bola de tênis é mantida em perfeitas condições para garantir a temperatura e pressão ideais antes de cada partida, proporcionando as melhores condições para os jogadores em quadra. Essa atenção aos detalhes destaca o compromisso do torneio com a justiça e as tradições, mantendo altos padrões no esporte. Mas o que acontece com as bolas após o uso? Em vez de simplesmente descartá-las, Wimbledon encontra novos lares para elas. Após os jogos, as bolas são vendidas para fãs entusiasmados ou doadas a organizações de caridade, incluindo programas de treinamento para cães-guia. Essa iniciativa não só espalha a alegria do tênis, mas também apoia uma causa nobre, mostrando como um grande evento esportivo pode retribuir a comunidade. Na próxima vez que você ver um jogador sacando a bola, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais para preservar e compartilhar o espírito do jogo. Você sabia que a Suíça ama chocolate como ninguém? A Suíça é famosa não apenas por suas paisagens deslumbrantes e relógios precisos, mas também pelo chocolate. Os suíços têm uma paixão profunda pelo chocolate, refletida em seu impressionante consumo anual. Em média, cada suíço come cerca de 11,5 quilos de chocolate por ano. Isso dá aproximadamente 25 libras de chocolate por pessoa. Esse número destaca a importância do chocolate na cultura suíça, consumido em diversas formas, de trufas cremosas a fondue rico. Os chocolatiers suíços aperfeiçoaram sua arte ao longo dos séculos, resultando em marcas renomadas como Lindt e Toblerone. O chocolate aqui não é apenas um doce, é uma celebração de habilidade e tradições. Seja saboreando uma barra de chocolate em um dia de neve ou presenteando uma caixa de chocolate bem embalada, os suíços sabem como se mimar com sua iguaria favorita.
Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, pense nos suíços e seu amor por essa deliciosa guloseima. Mergulhe no incrível mundo da vida aquática. Você sabia que cerca de 94% de toda a vida na Terra vive em nossos oceanos, rios e lagos? Essa estatística impressionante mostra como os seres aquáticos superam os animais terrestres que costumamos ver. Desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até as misteriosas profundezas do oceano, onde se escondem gigantescas lulas, os ecossistemas aquáticos são repletos de diversidade. Essas águas são o lar de inúmeras espécies, muitas das quais ainda não descobrimos. Ao mesmo tempo, a vida terrestre, incluindo todos os animais, plantas e pessoas, representa apenas uma pequena parte da biodiversidade total da Terra. Isso destaca a importância de proteger nossos corpos d'água, pois eles abrigam a maioria das formas de vida do planeta. Que descobertas incríveis ainda podem nos esperar sob as ondas. Um fato interessante sobre macarrão. Em 2022, 2 moradores da Califórnia processaram a empresa Berilla Pasta, alegando que foram enganados ao acreditar que seu macarrão favorito era feito na Itália. Os autores do processo afirmaram que se soubessem que o macarrão era produzido no EUA, não teriam comprado, resultando em uma perda total de apenas $6. Essa situação levanta questões interessantes sobre a rotulagem de produtos e as expectativas dos consumidores. As pessoas frequentemente associam o macarrão italiano à alta qualidade, e muitos concordam que o país tem uma rica história culinária. O processo destaca como as empresas podem se comunicar nas embalagens e como isso afeta as escolhas dos compradores. Para alguns, até mesmo o preço pago por um produto como o macarrão pode ser visto como uma traição quando a origem não corresponde às expectativas. Isso levanta a questão: quão importante é para você a origem do produto ao fazer compras? Os resultados deste caso podem influenciar a forma como todas as empresas de alimentos se comunicam com os consumidores no futuro. Você não vai acreditar no que esconde o Challenger Deep. Este lugar incrível, localizado na Fossa das Marianas, é a parte mais profunda do oceano, alcançando impressionantes 10.994 metros de profundidade. Imagine estar a mais de 7 milhas debaixo d'água, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. Esse ambiente extremo abriga criaturas únicas que se adaptaram a viver sem luz solar e na completa escuridão, como o estranho anfípode conhecido como peixe-gusano radal. Cientistas exploraram o Challenger Deep com modernos submarinos, revelando alguns dos segredos mais bem guardados do oceano. Apesar de sua localização remota, essa área é importante para entender a geologia e os ecossistemas do nosso planeta. No entanto, muito sobre o Challenger Deep ainda é um mistério. Quais descobertas emocionantes estão esperando sob a superfície, aguardando exploradores corajosos para serem reveladas? O que realmente sustenta os incríveis ecossistemas de Yellowstone? Os campos geotérmicos no Parque Nacional de Yellowstone não são apenas geysers impressionantes que soltam vapor. São habitats vibrantes com formas de vida únicas. Essas condições extremas, onde fontes geotérmicas e poços de lama prosperam, abrigam organismos termofílicos, conhecidos como extremófilos. Essas criaturas incríveis se adaptaram a viver em temperaturas altas, que seriam inabitáveis para a maioria das formas de vida. Isso significa que, embora algumas partes de Yellowstone possam parecer estéreis, o calor subterrâneo realmente sustenta uma rica biodiversidade, tornando o parque ecologicamente importante. Cientistas estudam esses organismos resistentes não apenas para entender a vida em condições extremas, mas também para descobrir possíveis aplicações na medicina e biotecnologia. Portanto, da próxima vez que você visitar Yellowstone, lembre-se de que, sob a superfície, a vida floresce de maneiras que você talvez nem imagine. Acredite ou não, a Suíça é incrivelmente cara. Este lindo país é famoso por suas paisagens deslumbrantes, chocolate delicioso e relógios luxuosos. Os altos custos de vida na Suíça podem surpreender, especialmente os turistas que desejam visitá-la. Uma das principais razões para esses preços é a alta demanda por moradia e serviços, especialmente durante as lotadas temporadas de verão e inverno. Seja esquiando nos Alpes ou passeando por cidades encantadoras como Zurique e Genebra, os gastos com hospedagem e alimentação podem aumentar bastante. E não podemos esquecer que a Suíça é o lar de relógios de luxo, como Rolex e Patek Philippe, o que também contribui para seu status.
Embora as vistas deslumbrantes e as experiências de primeira classe definitivamente valham a pena, os viajantes com orçamento limitado frequentemente se perguntam como aproveitar a Suíça sem quebrar o banco. Você pode se surpreender. Existem árvores que podem se mover. A Socratea exorrhiza, uma árvore incrível das florestas da América Latina, tem a habilidade extraordinária de se mover lentamente. Diferente das árvores comuns que ficam paradas, essas árvores únicas usam suas raízes, que se assemelham a estacas, para caminhar em direção à melhor luz solar ao longo do tempo. A cada dia, as raízes de um lado da árvore crescem lentamente, enquanto as raízes do outro lado vão morrendo gradualmente. Essa estratégia inteligente permite que a Socratea exorrhiza otimize sua posição na floresta, alcançando a luz solar necessária para seu crescimento. Imagine uma árvore que avança lentamente diante da calma da Amazônia. Essa habilidade de andar ajuda a árvore a sobreviver no denso subbosque, onde a competição por luz é intensa. Embora não possam correr como guepardos, essas árvores mostram uma adaptação surpreendente, revelando as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em árvores, lembre-se da Socratea exorrhiza e de como elas se movem em busca da luz solar vital. Recentemente, cientistas observaram um flamingo incomum com uma condição genética chamada melanismo, que fez com que suas penas ficassem mais escuras do que o rosa que conhecemos. Essa alteração impressionante não é apenas um detalhe curioso, é um exemplo interessante de como a genética pode mudar a aparência dos animais na natureza. O melanismo ocorre devido ao excesso de melanina, um pigmento responsável pela cor das penas, da pele e até dos olhos. Embora animais melanísticos sejam comuns em espécies como leopardos, esse fenômeno é extremamente raro entre os flamingos. Este flamingo único se destaca não só pela sua coloração incomum, mas também porque oferece aos pesquisadores a oportunidade de estudar as variações genéticas nas populações de aves. Compreender essas variações ajuda os cientistas a aprender mais sobre adaptação e evolução em diferentes ambientes. Imagine essa criatura incrível, batendo suas asas escuras ao pôr do sol. Ela desafia nossas ideias sobre a beleza na natureza. Que outras surpresas a genética pode nos trazer no mundo animal? Você sabia que M&M significa Mars e Murray? Esse doce delicioso tem uma história interessante que começou na década de 1940, quando Forrest Mars e Bruce Murray, filhos dos fundadores das empresas Mars e Hershey, decidiram se unir. Eles queriam criar um doce que não derretesse no calor, o que era um grande problema para os chocolates na época. Os parceiros realizaram experimentos e desenvolveram os famosos chocolates revestidos, que se tornaram um lanche ideal para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo energia. Os primeiros M&M eram vendidos em chocolate comum, mas com o aumento da popularidade, em 1950, surgiram as versões coloridas. Você já percebeu a icônica letra M em cada doce? É uma homenagem à parceria entre Mars e Murray. Hoje, M&M são feitos em vários sabores e estilos, de nozes a crocantes, e são um doce favorito para pessoas de todas as idades. Então, da próxima vez que você colocar um na boca, lembre-se da sua história fascinante. Prepare-se para se surpreender com a energia da Grande Pirâmide. Cientistas acreditam que a Grande Pirâmide de Gizé guarda um segredo incrível. Ela pode concentrar energia eletromagnética dentro de suas câmaras e sob sua base maciça. O mecanismo exato desse fenômeno ainda é um mistério, mas os pesquisadores apontam para a forma única da pirâmide e os materiais usados em sua construção como fatores importantes. Imagine como os antigos egípcios conseguiram criar uma estrutura tão monumental sem as tecnologias modernas. O alinhamento preciso da pirâmide e a ressonância gerada por seus blocos de calcário podem desempenhar um papel fundamental nesse fenômeno surpreendente. Muitos acreditam que essa capacidade de acumular energia poderia ter sido útil para diversos fins, desde rituais espirituais até usos práticos. Não é fascinante pensar sobre quais segredos a Grande Pirâmide ainda pode guardar?